Você provavelmente já ouviu a frase: o crime não compensa. Mas e quando a história é contada por quem nasceu dentro do crime, mas venceu na música? Quando a voz que você ouve no fone de ouvido é de alguém que carrega no sangue o peso de um sobrenome temido, mas que no palco vira ídolo, inspiração, fenômeno. Agora, respira fundo. Porque essa história vai mexer com você, com suas opiniões, com seus princípios, vai te fazer gostar, odiar, duvidar, refletir. E antes de continuar, já se inscreve no canal, porque aqui a gente não alivia. A gente conta tudo. Sem filtro, sem censura, sem medo. Ele veio do lugar onde o Estado não chega, onde a escola é o tráfico, onde o silêncio é uma lei, onde a maioria só aparece nas manchetes quando morre. Ele nasceu em uma comunidade marcada pelo sangue, pela fama, pela guerra, pela ausência, mas também marcada pela arte, pelo som que resiste, pelo talento que escapa das grades invisíveis da periferia. Ele é Oruan, um nome de trás para frente que carrega mais do que estilo. Carrega dor, peso, revolta e, sim, sucesso. Talvez você ame o Oruan. Talvez você odeie. Mas uma coisa é certa. Você não consegue ignorar. Filho de um dos traficantes mais temidos da história do Brasil, Oruan não teve escolha sobre onde nasceu, nem sobre quem era seu pai, Marcinho VP. Se esse nome não diz nada para você, pesquisa. Depois. Mas se já diz, você já entendeu o tamanho da cruz que esse garoto carregou nas costas desde pequeno. E não, ele não teve o pai presente. O pai estava trancado desde que ele era bebê. Mesmo assim, o nome estava lá, pesando em cada olhar, em cada abordagem, em cada tentativa de sair do caminho que todos esperavam que ele seguisse. Mas Oruan escolheu a música. Ou talvez a música tenha escolhido ele, porque enquanto muitos viam só mais um filho de bandido, ele via o microfone como uma arma diferente. Uma arma de rima, uma arma de versos. Só que aqui começa o dilema. O que acontece quando um garoto da favela começa a rimar sobre a realidade que viveu? Sobre os códigos que aprendeu desde cedo? Sobre os rostos que conheceu e os becos que percorreu? Isso é arte? Isso é denúncia? Ou é apologia ao crime? E é aqui que a história fica ainda mais quente. Porque enquanto os streamings bombavam, as rádios tocavam, os clipes batiam milhões, tinha uma parte da sociedade que espumava de raiva. Como pode um cara desse ser ídolo? Como pode esse tipo de letra ser permitido? Ele está ensinando nossos filhos a admirar o tráfico? Mas e aí? Ele tá mesmo fazendo apologia? Ou ele tá só contando o que viu, o que viveu, o que sobreviveu? Essa pergunta já levou gente à cadeia, inclusive ele. Oruan foi preso, mais de uma vez. A primeira por pilotar uma moto como se estivesse em um filme de ação, em frente a uma viatura. A segunda? Por esconder um foragido dentro da própria casa. Mas aí a pergunta que ninguém quer calar. Você acha que isso invalida a arte dele? Você acha que isso justifica apagarem a voz dele? Ou será que ele está sendo perseguido, justamente porque incomoda? Porque não é o tipo de artista que eles conseguem controlar? Comenta aqui embaixo. Sério. A sua opinião importa. Você acha justo um artista ser proibido de cantar porque a letra dele incomoda a elite? Porque a letra dele expõe uma realidade feia que muita gente prefere fingir que não existe? Ou você acha que ele ultrapassou o limite? Que romantizou o crime? Que passou do ponto? A gente está falando de um jovem preto, da favela, que subiu na vida sem passar por cima de ninguém, que lota shows, que arrasta multidões, que inspira outros garotos como ele. Mas também estamos falando de alguém que tatuou o rosto de um dos criminosos mais temidos da história no braço. De alguém que gritou liberdade no palco com a foto do pai estampada na camiseta. Isso é protesto? É homenagem? Ou é provocação? A linha entre a arte e a apologia é tênue. Mas quem define essa linha? Um político? Um juiz? Um deputado que nunca pisou em uma favela?
Ou o próprio povo que ouve essas músicas e se sente representado? Porque, convenhamos, tem muito artista branco, rico, de classe média, que canta sobre drogas, armas e violência, e nunca foi preso. Nunca teve um projeto de lei com seu nome querendo silenciá-lo. Mas com Oruan foi diferente. Fizeram questão de tentar calar, de tornar exemplo. Sabe por quê? Porque ele é a exceção que virou regra. Ele é o erro de cálculo do sistema. Ele não era para dar certo. Era para ser mais um número nas estatísticas. Mas ele virou capa de playlist, virou manchete, virou lenda. E isso incomoda. Incomoda muito. E a parte mais louca? Ele não nega nada. Ele não finge ser o que não é. Ele diz mesmo: eu sou o filho do Marcinho VP. Ele não apaga o passado. Ele bota o passado na mesa. Escancara. Ele não pede desculpas por ter vindo de onde veio. E talvez seja isso que mais assuste. Porque a sociedade está acostumada com gente pedindo desculpas por existir. Mas o Oruan não pede desculpa. Ele exige espaço, com presença, com atitude, com rima. E aí vem a pergunta que ninguém responde com coragem. Até que ponto a arte deve ser livre? Até que ponto a gente pode criminalizar uma música só porque ela mostra uma realidade que é dura demais para ser digerida? Porque, convenhamos, é mais fácil prender o artista do que resolver o problema que ele expõe. É mais fácil calar a voz do que mudar o sistema. E se fosse o contrário? E se fosse o filho de um político cantando sobre corrupção, sobre lavagem de dinheiro, sobre rachadinha? Será que ele seria silenciado também? Ou será que a mídia chamaria de arte provocativa? Aí é que está. A régua muda dependendo de quem está no palco. Se é preto, pobre, favelado, é crime. Se é branco, rico, de Ipanema, é transgressor, é ousado, tá incomodado. Com esse vídeo, tá achando que a gente tá passando pano? Então comenta aqui. Diz o que você acha. Mas comenta com argumento. Porque aqui a gente não tá só contando uma história. A gente tá jogando luz em um debate urgente. A arte precisa ser moldada para agradar os moralistas? Ou ela deve gritar o que precisa ser dito, mesmo que doa, mesmo que choque, mesmo que provoque? Respira fundo, porque isso aqui não acabou. A gente vai mergulhar ainda mais fundo na história do Oruan. Nos bastidores, nas polêmicas, nos processos, nas escolhas que ele fez e nas consequências que vieram. E sim, vamos falar sobre fama, dinheiro, lealdade, hipocrisia, poder e liberdade. Porque o nome do álbum dele não é Liberdade à toa. Enquanto uns o chamam de gênio, outros o apontam como um perigo. Mas a verdade é uma só. Ninguém consegue parar de falar dele. Oruan virou assunto nacional. Dentro das comunidades, ele é símbolo de superação. Fora delas, é sinônimo de polêmica. Ele divide opiniões, provoca debates, escancara contradições. E talvez seja justamente esse o papel da arte. Não agradar, não suavizar, mas provocar. Fazer pensar, fazer sentir. Você aí que já comentou no vídeo anterior, continua achando que ele é um criminoso disfarçado de artista? Ou será que você está começando a perceber que a história é mais profunda? Porque o sistema sempre teve medo do microfone na mão do favelado. Medo do que ele pode dizer. Medo de quem ele pode inspirar. E Oruan fala para uma geração inteira que cresceu sendo chamada de marginal só por existir. Vamos voltar um pouco no tempo, antes dos shows, antes da fama, antes das câmeras. Imagina crescer com o mundo inteiro te julgando por algo que você não fez. Imagina ser adolescente e carregar no RG o nome de um dos bandidos mais odiados do país. Não tem como passar batido. Toda a abordagem policial é mais agressiva. Todo olhar é mais desconfiado. Toda oportunidade é mais rara. E mesmo assim, ele insistiu. Quando ele decidiu cantar, não foi porque era moda. Foi porque era necessidade. A música era o único jeito de escapar da estatística. O único jeito de transformar revolta em verbo. E não era qualquer música. Era trap. Era drill.
Era o som das ruas, dos becos, da quebrada. O som que não pede licença, que invade, que domina. E aí vem a grande ironia. A mesma sociedade que abandona a favela é a primeira a se chocar quando a favela fala, quando ela canta, quando ela rima a dor em cima de um beat. Nossa, que absurdo ele cantar sobre arma, droga, fuga. Mas espera aí, você queria que ele cantasse sobre quê? Sobre iate? Sobre condomínio de luxo? Sobre intercâmbio? Ele não viveu isso. Ele viveu o caos. E o caos, quando é negado, vira arte de protesto. Mas o sistema odeia quando o protesto vira popular. Oruan não era só mais um MC. Ele virou fenômeno. Sucesso no Spotify, no YouTube, nos palcos. Fez parceria com Chefin, com Orochi, com os maiores nomes da cena. E mais do que isso, virou exemplo para a molecada que sonha em mudar de vida com a arte. Só que isso incomoda, porque enquanto ele sobe, muita gente quer puxar, e começaram a vir as armadilhas, as manchetes distorcidas, as acusações públicas, as prisões teatrais, a criminalização da imagem. Começaram a criar o inimigo perfeito, um rosto tatuado, com histórico familiar, com discurso forte e base fiel. Era tudo que eles precisavam para justificar os projetos de censura disfarçados de segurança pública. Foi daí que nasceu o que a mídia apelidou de Lei Anti-Oruan. Políticos começaram a propor leis para proibir shows de artistas que fazem apologia ao crime. Mas só os pretos, só os da favela. Porque o roqueiro que canta sobre overdose ninguém incomoda. O sertanejo que exalta o álcool em cada refrão, ninguém questiona. O problema, pelo visto, não é o conteúdo, é o mensageiro. Sabe o que isso significa? Significa que o problema não é o que ele fala, é o fato de que ele tem voz. E pior, ainda, voz que ecoa, que forma opinião, que molda comportamento, que cria identidade. Porque quando um moleque de 17 anos da Cidade de Deus vê o Oruan brilhando, ele entende que pode ser mais do que um número, que pode ser artista, que pode ser grande, que pode ser livre. E aí a pergunta que eu te faço agora é direta. Você acha que isso é perigoso? Você acha que é errado um artista da favela ser exemplo? Ou você acha que é justamente isso que o Brasil precisa? Gente que saiu da lama sem fingir que esqueceu de onde veio? Gente que não se molda para agradar os moralistas? Fica o questionamento. Será que a elite teria esse mesmo incômodo se o Oruan tivesse nascido em um bairro nobre, com sobrenome europeu e pai político? Será que ele teria sido preso por fazer música? Ou seria celebrado como um rebelde criativo? A verdade é que o racismo estrutural veste terno e gravata, e atira com palavras, com leis, com decisões silenciosas, mas o Oruan continua, contra tudo, contra todos. Continuou mesmo quando foi preso, quando foi xingado, quando disseram que a carreira dele tinha acabado. Ele voltou com mais força, com mais fãs, com mais plays, com mais vozes ao lado dele. Porque quando tentaram calar, ele fez mais barulho, e o barulho virou revolução. O álbum Liberdade é um grito, não é só música, é manifesto, é confissão, é desabafo, é desafio. Ele fala de amor, de raiva, de saudade, de ambição, de fé. Mas também fala de ódio, de perda, de realidade. E se você ouviu sem preconceito, entendeu o recado. Se ouviu com medo, talvez o problema esteja mais em você do que nele. A questão central não é se você concorda com tudo que ele faz ou canta. A questão é: você acredita na liberdade de expressão? Você acredita que a arte tem o direito de ser crua, suja, real? Ou você prefere que tudo seja domesticado, bonitinho, sem arestas, para caber no conforto da sua bolha? Oruan já disse em entrevista que não tem vergonha de onde veio. E por mais que muita gente torça o nariz, é isso que torna ele verdadeiro. Ele não inventa persona. Ele é aquilo. Ele viveu aquilo. Ele viu de perto o que é crescer com a sombra da criminalidade. E decidiu transformar em música, em vez de repetir o ciclo.
Isso não é apologia. Isso é sobrevivência. Mas aí vem a parte mais difícil. Ele continua sendo perseguido. Mesmo com sucesso, com contrato, com fama, com tudo. Porque ele não se curva. Ele não pede desculpa por rimar verdades que doem. Ele não se molda. E isso, no Brasil de hoje, é imperdoável. É mais fácil ser aceito sendo falso do que sendo autêntico. E é por isso que esse vídeo existe. Não para te convencer a virar fã, mas para te fazer pensar. Para te tirar do conforto. Para te mostrar o outro lado da história que ninguém te conta no Jornal das 8. O lado da favela que canta, que luta, que resiste. Agora, eu quero que você comente de novo. Sério. Manda aqui nos comentários o que você acha disso tudo. Oruan deveria ser banido dos palcos? Você acha que a arte dele é perigosa? Ou você vê nessa história o retrato de um país que prefere punir a voz do que escutar o grito? Não. Deixa esse vídeo passar batido. Curte, compartilha, se inscreve. Porque o que a gente faz aqui não é fofoca de celebridade. É registro histórico, é denúncia, é debate. E a sua participação é parte disso. Oruan não é só um nome. É um ponto de interrogação vivo na cara do sistema. Ele provoca, incomoda, escancara. Enquanto alguns o colocam num pedestal como herói da quebrada, outros o apontam como símbolo da decadência moral da juventude. Mas a verdade é que nenhum dos dois extremos consegue explicar tudo. Oruan é mais complexo, mais humano, mais contraditório. E talvez seja justamente isso que torne a história dele impossível de ignorar. Você já percebeu como toda vez que um preto da favela começa a dar certo, sempre surge um escândalo, uma acusação, uma campanha para cancelar? É sempre assim. Primeiro, deixam crescer só até um certo ponto. Depois puxam para baixo. Tentam destruir o que foi construído com suor, com dor, com verdade. E o pior, fazem isso com a conivência de uma sociedade que aplaude a queda de quem ousa romper a lógica da submissão. Oruan é esse cara. Ele estourou sem pedir licença, sem marketing da grande gravadora, sem clipe de milhões com produtora internacional. Estourou porque era real. Porque rimava com sangue nos olhos, porque falava de um lugar que ninguém queria ouvir. Ele falava de corpos caindo, de mães chorando, de baile lotado, de fuga, de solidão. Falava do que o jornal esconde, do que o governo ignora, do que a classe média finge que não existe. Mas aí você pergunta, e os erros dele? E as prisões? E as amizades polêmicas? Você acha certo? Não. A questão aqui não é passar pano. É entender o contexto. Quantos artistas você conhece que cresceram com estrutura, com psicólogo, com pai e mãe presentes, com educação de qualidade, e mesmo assim cometeram crimes piores e foram perdoados? Quantos filhos de deputado fazem rachadinha, lavagem de dinheiro, desviam milhões e continuam nos cargos, sorrindo em coletivas, dando entrevista como se fossem heróis? Mas quando o filho do Marcinho VP, a régua muda. Tudo vira crime, tudo vira ameaça, tudo vira justificativa para silenciar. E quando ele sobe no palco com a cara do pai na camiseta, a elite surta, mas ninguém para perguntar. Por que ele ainda carrega esse rosto? Será que é porque sente falta de um pai que não teve? Porque cresceu sem referência masculina e encontrou nisso uma forma de lidar com o abandono? Ou será que é para mostrar que ele pode escrever uma nova história mesmo vindo de um passado marcado? Você já se perguntou como seria crescer com o pai sendo o nome mais temido do presídio de segurança máxima? Com a escola te olhando como o filho do bandido? Com a polícia te tratando como culpado desde os 10 anos? Será que você teria feito escolhas tão diferentes? Será que você teria suportado sem enlouquecer? Agora, olha só a ironia. Enquanto uns chamam Oruan de marginal, os próprios policiais estão ouvindo ele no fone. Tem vídeo viral de viatura, tocando as músicas dele durante patrulha. Tem PM que canta os versos de cor. Tem policial que diz, a letra dele é pesada, mas é verdade. E quando até quem representa o Estado entende que a música é o reflexo de uma realidade esquecida, como é que ainda tem gente querendo censurar?
Você sabia que várias mães de periferia mandam mensagem para ele agradecendo? Dizendo que o filho parou de se envolver no crime por causa das músicas? Que hoje sonha em cantar, em gravar, em vencer? Isso não aparece nas matérias sensacionalistas. Não vira manchete. Porque a imprensa prefere focar nos erros, nos deslizes, no passado. Mas, e o agora? E o que ele tem feito? Ele tá colocando gente da quebrada no mapa. Tá dando oportunidade. Tá levantando os que ninguém enxergava. Tá fazendo mais pelo jovem periférico do que muito projeto social patrocinado por político em época de eleição. E, olha que curioso, a cada tentativa de silenciar Oruan, ele cresce mais. Mais views, mais seguidores, mais fãs. É como se o sistema estivesse jogando gasolina no fogo. Porque a repressão só fortalece quem já aprendeu a sobreviver com pouco. A favela entende isso, vive isso, e por isso se conecta com ele. Mas agora, uma provocação para você. E se Oruan fosse seu irmão, seu filho, seu vizinho? Será que você ainda ia querer ele preso? Ou será que ia enxergar a dor por trás da fama? A luta por trás do show? Porque é muito fácil julgar de cima. Difícil é calçar o tênis gasto de quem subiu o morro com medo da bala perdida, mas desceu com um sonho na mente. E ainda tem mais. Ele é odiado por muita gente que nunca ouviu uma música inteira dele, que só viu recorte, só viu meme, só viu manchete sensacionalista. Gente que nunca parou para ouvir o que ele tem a dizer, que nunca quis entender, que prefere manter o preconceito do que admitir que talvez tenha sido injusto. E você, já ouviu o Oruan com atenção? Já tentou entender o que tem por trás daquela voz rouca? Já sentiu o peso de uma letra que fala de funeral, de ausência, de desespero, de fé? Porque quando ele rima, ele não tá só rimando. Ele tá exorcizando dor, tá gritando por liberdade, tá pedindo para ser visto. E agora, depois de tudo que você já ouviu, me responde. Ele é mesmo o vilão da história? Ou ele é só mais uma vítima tentando transformar trauma em arte? Comenta aqui embaixo. Mas comenta com verdade. Sem repetir o que ouviu na televisão. Sem frase pronta. Fala o que você pensa. Se coloca no lugar. Sente. Reage. Porque esse vídeo não é só sobre Oruan. É sobre o Brasil que você finge que não existe. É sobre os meninos que morrem antes dos 20. É sobre avós que tentam calar porque fala alto demais. Se esse conteúdo mexeu com você, então não some. Se inscreve. Ativa o sininho. Compartilha. Porque a gente vai continuar trazendo histórias reais, cruas, incômodas, histórias que merecem ser ouvidas, histórias que não cabem num tweet, histórias que não terminam quando a música para. Sabe o que é mais assustador nisso tudo? Não é o fato do Oruan incomodar. É o fato dele incomodar tanto sem nunca ter pedido espaço. Ele não implorou o holofote. Não se ajoelhou para a gravadora. Não precisou mudar quem é para entrar na playlist, dos mais ouvidos. Ele simplesmente apareceu, fez barulho, e ninguém conseguiu mais ignorar. Mas o sucesso na favela é sempre visto com lupa. Quando é um garoto branco, de classe média, cantando sobre vida louca, é autenticidade. Quando é um preto da Cidade de Deus contando a própria vivência, é apologia ao crime. A régua é sempre torta. O peso da palavra sempre maior para quem já nasceu com ela sendo usada contra si. Você sabia que muita marca grande se recusa a patrocinar o Oruan, mesmo ele sendo um dos mais ouvidos do país? Sabe por quê? Porque pega mal. Mas pega mal para quem? Para quem vive numa bolha onde a realidade é sempre polida, instagramável e sem conflito? Onde o crime só existe nos filmes e onde preto favelado é só estatística, enquanto isso, o mercado do rap e do trap se alimenta dele. A indústria lucra. Os algoritmos disparam. Os empresários que apostaram nele estão ganhando alto. Mas as grandes empresas, aquelas que se dizem inclusivas, correm. Falam em diversidade até a diversidade chegar com cicatriz no rosto, tatuagem no pescoço e uma história que não cabe numa palestra de LinkedIn. E aí entra outro ponto.
as redes sociais. Se por um lado, foi nelas que Oruan estourou, foi nelas também que ele passou a ser mais vigiado que político em CPI. Cada story, cada tweet, cada fala ao vivo é uma armadilha. Tem gente que espera ele tropeçar para fazer vídeo no TikTok, dizendo, eu avisei. Mas o que ninguém entende é que ele já tropeçou 1000 vezes. E sempre levantou. Você já viu o nível de cobrança que colocam sobre ele? Querem que ele seja exemplo, mas não permitem que ele erre. Querem que ele inspire, mas não dão o direito de se expressar com raiva. Querem que ele seja o garoto propaganda da favela vitoriosa, mas só se ele for manso, sorridente, grato. Só se ele for bonzinho. Mas Oruan nunca foi isso. Ele é bruto, direto, real. Não nasceu para caber na embalagem. E mesmo assim, com todos os ataques, ele segue gigante, fazendo milhões de plays, arrastando multidões para os shows, ganhando prêmios, influenciando moda, gírias, comportamento. Ele virou mais do que um artista. Virou um símbolo. E símbolo, meu amigo, incomoda, porque ele representa algo maior. Ele representa todos os que vieram antes e não conseguiram. Representa os que ainda estão presos, os que estão na beirada, os que não têm voz. Mas e os haters? Eles continuam. Sempre aparecem. Ah, mas ele tem histórico com facção. Ah, mas olha com quem ele anda. Ah, mas ele glorifica o crime. Olha, talvez a pergunta certa seja: por que ele andava com esse tipo de gente? Por que ele teve que conviver com esse tipo de realidade? Porque no Brasil, muitas vezes, é isso ou morrer, é isso ou desaparecer, é isso, ou se apagar para sempre. E ainda tem gente perguntando: mas ele merece tudo isso? Merece? Ele sobreviveu a um sistema feito para engolir ele. Merece cada centavo, cada fã, cada vitória. Mas sabe o que ele não merece? Ser julgado, com base no medo alheio. Ser criminalizado por cantar sua vivência. Ser tratado como ameaça por existir. Você já viu o Oruan falando com os fãs? Já viu a relação que ele tem com a quebrada? Com os moleques de 13, 14 anos que chegam tremendo para tirar uma foto e saem dizendo que querem ser MC também? Você acha que isso não tem valor? Você acha mesmo que isso é menos importante do que agradar jornalista que nunca pisou numa comunidade? A real é que Oruan criou um império sem pedir bênção para ninguém. E isso incomoda, porque o Brasil odeia ver um preto favelado livre, rico e com opinião. Especialmente quando ele não abaixa a cabeça, quando ele não fala o que querem ouvir, quando ele vira espelho de tudo aquilo que a elite passou décadas tentando apagar. Então eu te pergunto, mais uma vez, o que te incomoda mais no Oruan? A música? As letras? As tatuagens? Ou o fato dele ter vencido mesmo com tudo jogando contra? Responde aqui nos comentários. Quero ler sua opinião, sem filtro, sem medo. Seja você fã ou hater, sua voz também importa aqui. Mas lembra, quando você comenta, você entra no debate. E esse debate não é sobre um artista. É sobre um país inteiro dividido entre quem tem direito de errar e quem é condenado desde que nasce. Se você chegou até aqui, não vacila. Curte, compartilha, se inscreve. Essa é a forma mais poderosa de manter esse tipo de história viva. Porque o que querem é silenciar. Querem que a gente pare de falar, de pensar, de sentir. Mas a gente não vai parar. Enquanto houver Oruans nas quebradas, a gente vai continuar, mostrando pro mundo que o impossível, às vezes, só precisa de um beat e uma voz para virar revolução. E agora que você ouviu tudo, sem cortes, sem edição, sem filtro, eu te pergunto de novo, quem é Oruan para você? Um criminoso disfarçado de artista? Um gênio mal compreendido? Um produto do sistema? Um reflexo daquilo que a gente não quer encarar? Ou tudo isso junto? E mais um pouco? Porque talvez o erro esteja em tentar encaixar ele numa definição simples. Oruan não cabe em rótulo. Ele é caos e ordem. Ele é o grito e o silêncio. É o menino perdido e o homem que venceu. Ele é a ferida aberta de um país que sangra há séculos e acha normal. Ele incomoda porque não pede desculpa por existir. Porque não agradece o pouco. Porque não abaixa a cabeça.
porque não romantiza a pobreza e também não se esquece dela. Ele não canta para agradar, ele canta para sobreviver. Cada rima é um escudo. Cada beat é um desabafo. Cada show é uma trincheira. E enquanto você julga ele por falar de fuzil, tem gente usando terno desviando verba da merenda. Enquanto você aponta o dedo porque ele homenageou o pai preso, tem gente tirando selfie com político condenado. Enquanto você se escandaliza com as letras dele, tem criança morrendo com bala de fuzil no peito e ninguém se revolta. Você tem noção da hipocrisia? E sabe o que dói? É que Oruan não é exceção. Ele é só um dos poucos que conseguiu escapar da estatística. Quantos outros meninos de quebrada têm talento, têm fome de vencer, têm história para contar? E nunca vão ter uma chance porque o sistema engole, mata, cala? A cada Oruan que explode, tem milhares que são enterrados em silêncio. Você só ouve os que vencem, mas por trás de um verso tem um cemitério de sonhos que ninguém vai cantar. E se você acha que isso aqui é só defesa de bandido, você não entendeu nada. Isso aqui é sobre dar voz a quem nunca teve. É sobre bater de frente com um país que prefere fingir que a favela não existe, que o racismo não mata, que o talento do preto sempre tem que vir acompanhado de arrependimento. Mas Oruan não se arrepende de quem ele é. Ele não tem vergonha de onde veio. Ele não esconde as cicatrizes, porque foram elas que construíram o artista, o homem, o símbolo. Ele não quer palmas da elite. Quer respeito da base. Quer que cada moleque que acorda com um tiro na janela saiba que é possível sim. Que a arte salva. Que o microfone é arma também, mas de transformação. E se amanhã ele for preso, cancelado, silenciado, a pergunta que vai ficar é: será que foi porque ele errou? Ou porque ele ousou mostrar uma verdade que assusta? Você que está assistindo, você mesmo, o que vai fazer com essa história agora? Vai ignorar? Vai julgar? Vai compartilhar? Vai refletir? Porque esse vídeo é mais que um conteúdo. É um espelho. E a imagem que ele reflete não é só do Oruan, é a sua, é a nossa. É a do Brasil que a gente finge que não vê, mas vive dentro da gente. Então faz o seguinte: desce aqui nos comentários e me diz: Oruan é culpado por cantar o que viveu? Ou o verdadeiro crime é o país que obrigou ele a viver isso? Esse vídeo fez você pensar, fez você se mexer por dentro. Então não guarda isso pra você. Manda pra alguém. Pro amigo, pra família, pro hater, pro fã. Porque só se muda alguma coisa quando a gente incomoda bastante. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui a gente não conta a história pra agradar. A gente conta pra revelar. E enquanto houver uma voz querendo calar, a gente vai gritar ainda mais alto. A verdade dói, mas a verdade liberta. E Oruan, ele não é o fim da linha, ele é o começo da conversa.